bem? Hoje nós vamos falar um tema estranho. Hoje nós vamos falar de melancolia. Eu coloquei uma pergunta aqui nas IAs, mas eu próprio desconfiei da pergunta. Eu perguntei de onde vem a melancolia na época atual. E o interessante é que apareceram respostas, mas eu próprio desconfiei da questão da melancolia, porque eles dizem que esse é o século da depressão, que as pessoas estão muito confusas, tudo está mudando muito, e eu próprio tenho feito muitos vídeos falando sobre isso. Mas será que de uma maneira geral, mundo afora, nós estamos de fato tendo essa melancolia? Então eu faço algumas digressões iniciais, faço alguns estudos. Os estudos são principalmente da psicanálise, da psicologia de uma maneira geral, e é tarefa de alguns psiquiatras ouvirem, tentarem resolver, às vezes até medicamentosamente, alguns quadros. Em alguns outros casos, quadros, estuda-se se isso é uma questão de época, uma questão de sociedade, uma questão de acontecimentos, uma questão de forma de ver a vida da atualidade, com as mudanças, e se isso é uma questão epigenética, ou seja, que as sociedades estão nascendo ali, que as pessoas estão vendo coisas e formas diferentes e já nascem indispostas com certas soluções, com certas percepções. É muita coisa. Vamos discutir o tema, de onde vem a melancolia na época atual e se essa época atual realmente é uma época de melancolia. Bem, antes de mais nada, vou pedir para você deixar seu like, você deixar seu comentário, você compartilhar o vídeo para você engajar comigo aqui e para ver se esse vídeo meu tem alguma penetração para as pessoas discutirem alguns pontos de vista. Bom, vamos lá. Então, a melancolia, historicamente, ela é entendida como um estado de profunda tristeza e reflexão profunda, e ela vem sendo patologizada na sociedade contemporânea, onde o sofrimento psíquico é frequentemente medicalizado e interpretado como um desvio a ser corrigido. Se você olhar alguém que você presume estar em sofrimento, psicologicamente falando, alguém vai querer fazer a maneira de um médico, a maneira de restabelecer o equilíbrio naquela sociedade, daquele grupo de pessoas, seria através dos tratamentos. Mas será que sempre serão questões a serem medicalizadas? Sempre serão desvios? Olha, não é um fato científico, tá? E eu desconfiei disso. Não é um fato científico de que a melancolia existe na era atual de maneira persistente, ou que ela seja efetivamente perceptível e grande o suficiente para marcar nossa era atual em detrimento ou em comparação, aliás, com as outras eras. O termo tem diferentes significados, né? E vários pensadores e pesquisadores contemporâneos indicam que a sociedade moderna, sim, tem características que promovem um certo tipo de mal-estar que pode ser interpretado como melancolia. Será que outras épocas também não tinham? O conceito de melancolia se distanciou da ideia de um temperamento daquele da antiguidade ou do romantismo, que hoje é debatido no contexto da psicologia, da psicanálise e da crítica cultural. Não é uma coisa assim que se leva para o lado da literatura, onde você decanta em versos e prosas, em textos, e fala daquele estado em que a pessoa fica observando e remoendo lembranças. Não é visto muito por esse viés romântico. No momento atual, se a pessoa está algo melancólica ou ela se sente melancólica, imediatamente ela própria pensa que ela deveria estar naquele momento corrigindo essa, entre aspas, falha
de continuidade de seus pensamentos, da sua maneira de ser. Então, essa afirmação, não existem evidências científicas de que vivemos em uma era de melancolia, sim, mas como um todo, né? Isso possui um núcleo de verdade. Nós não temos essa evidência científica, ou minimamente em comparação com outras épocas, de que, cientificamente falando, essa é a era da melancolia. Mas também dizer que não, pura e simplesmente, não é uma simplificação, que vem a ignorar uma massa substancial de evidências contrárias, de observações que de repente não são estudadas, mas que aqui e ali alguns autores, alguns estudiosos estão sim observando. Mas ainda assim, não estamos comparando com outras épocas, não temos estudos substanciais que elejam essa como uma era da melancolia, mas uma melancolia no substrato existe, e o que ela configura, o que ela significa. Então eu poderia traduzir essa pergunta assim. Para provar que sim ou que não, nós precisaríamos da ciência. Embora muitos autores façam reflexões que num estudo conjunto poderia dizer: parece que vivemos sim numa era de melancolia, mas quantas eras de melancolia nós não teríamos vivido? Ou melhor, nós não, porque a nossa média de tempo de vida não nos dá eras e eras e eras. O máximo nós vivemos é uma era, e olhe lá. Mas outras humanidades viveram outras eras. O quão melancólicos ou felizes foram. Bom, já que é difícil, vamos a algumas elucubrações. O argumento a favor da afirmação, ou seja, não existe evidência científica de que nós vivemos numa era melancólica, porque ela poderia ser considerada correta nessa evidência, falta uma medição objetiva histórica. Melancolia é um termo poético e filosófico, não tem em si mesmo um diagnóstico clínico. Não temos dados epidemiológicos robustos sobre melancolia na Idade Média ou na época do Renascimento para fazermos uma comparação direta. Como mediríamos cientificamente se as pessoas estão mais melancólicas hoje do que no século XIX, ou XVIII, ou XVII, ou XIII, ou VI, ou IV antes de Cristo? O viés de diagnóstico e de sobrevivência. Hoje nós falamos muito mais abertamente sobre saúde mental. O que no passado seria visto como um temperamento sombrio, uma fraqueza de caráter, ou simplesmente não seria nem sequer mencionado. Hoje é diagnosticado como depressão ou como ansiedade. Isso cria a impressão de que há uma epidemia nova, quando na realidade nós estamos apenas identificando ou nomeando algo que sempre existiu. Mas em que quantidade? Em que qualidade? O quanto que se impressionava aquelas épocas ou o quanto que se impressiona essa nossa época? Nós estamos discutindo o seguinte: nós somos uma sociedade melancólica? A ciência não declara eras. A ciência, de forma conservadora, evita declarações tipo: vivemos uma era de X, né? Uma era de felicidade, uma era de agressão, uma era de subjetividade com relação às questões climáticas, às questões existenciais. A ciência não vem falando de eras. Ela trabalha com dados específicos, com a prevalência de diagnósticos. Por exemplo, a depressão aumentou X% nas últimas 2 décadas. Isso nem sequer é uma era. A afirmação era da melancolia é algo muito extenso. É mais uma interpretação cultural ou filosófica, ou até poética, ou até romanesca, do que de uma conclusão científica, estrita, minimamente estrita, bem demonstrada. Quantos meses, anos, décadas, séculos fala-se quando é uma era? Não podemos afirmar sobre uma era, tanto atual quanto passada, dessa tal melancolia. Portanto, sob uma lógica estritamente positivista,
exigindo dados comparativos impossíveis de se obter, a afirmação "não existe evidência científica de que vivemos em uma era de melancolia" tem fundamento. Mas, arriscando cair no senso comum, eu, Zé Roberto, vou fazer a clássica e imponderável pergunta: de onde vem a melancolia que eu penso ver por aí, na época atual? A melancolia é um conceito complexo, com raízes históricas profundas, mas quando falamos da sua origem na época atual, na contemporaneidade, as análises tendem a se concentrar em fatores psicossociais e culturais ligados à nossa sociedade moderna, com todos os nossos trejeitos, globalização, conhecimento de regiões, de várias culturas. E isso nem desconsidera que os mesmos ou similares eventos tenham ocorrido num passado e que pudesse eleger aquela ou uma era melancólica também. Complicado, né? Embora a melancolia possa ser uma emoção passageira ou um sintoma de transtorno de humor, uma depressão melancólica, por exemplo, fatores genéticos, biológicos, psicológicos variados, as causas contemporâneas frequentemente apontadas, menos por aqui, são individualismo e narcisismo exacerbado. A sociedade atual é frequentemente caracterizada pelo foco intenso no indivíduo, na necessidade de se ter o melhor daquele indivíduo e na busca incessante por satisfação e sucesso individual. Isso pode levar a uma falha narcísica e uma autocrítica extrema no sentido do sujeito melancólico que se sente aquém daquele ideal, julgando-se o pior dos humanos e, portanto, indigno. 2. Um vazio de sentido e falta daquilo que seria o absoluto, a ausência de um propósito maior ou de uma transcendência na vida cotidiana moderna, uma espécie de falta daquilo que seria o absoluto e, portanto, tudo seria relativizado, e poderia levar a um vazio existencial, porque, por não existir o absoluto e tudo ser relativizado, tudo se esfarinha, tudo se torna um presente que passa e desaparece, contribuindo para um sentimento de abandono, uma falta de sentido na vida, e essa falta de sentido seria o tal vazio. Um ritmo social e cobranças, o ritmo acelerado da sociedade capitalista, justamente com a pressão constante para a produtividade, o sucesso e a satisfação, poderia gerar um estresse crônico, sentimentos de insuficiência e insatisfação constante, nunca estar satisfeito com o corpo, com a tecnologia, com o posicionamento social, com a forma de ser, com a forma como é aceito ou não aceito, com o emprego, com o trabalho, etc. Né? 4. Perdas e lutos não elaborados. A melancolia, na psicanálise, é muitas vezes ligada a uma reação à perda, semelhante ao luto, mas em que indivíduos não se conseguem identificar conscientemente essa exata razão da tristeza. Mudanças significativas na vida, divórcio, desemprego, luto e a dificuldade em elaborar perdas podem ser gatilhos dessa tal melancolia. Veja bem, algumas pessoas, quando perdem emprego, principalmente quando elas não têm um preparo, em outras palavras, você está sentindo que a coisa não está bem para o teu lado, não está bem na empresa, não está bem com seu chefe, com seus companheiros, no seu departamento, e você fala assim: esse negócio aqui vai fazer água. Não. Você está numa vida normal, trabalhando, acha que é produtivo, acha que está se dando bem, está sorrindo, está brincando, está trocando de roupa, está trocando de móveis, está trocando de vestuário, está comprando coisa para os seus filhos, para sua família, para lá, e de repente vem aquela cartinha ou aquele chamado ao RH que diz que você está fora da empresa. Você se sente rejeitado. Você fica no ar, porque aquilo ali é a base da sua vida. O nosso trabalho costuma ser muito central. E você cai num vácuo. Isso aí é um gatilho para uma possível melancolia ou depressão, porque você perdeu o chão, né? A morte de uma pessoa pode te levar a um luto,
A perda de emprego pode te levar a um luto, né? Perda de um amigo e tal. De soluções dos transtornos de humor. Alguns estudos apontam que ao longo da história a melancolia, antes vista como formas variadas, até mesmo ligadas aos gênios, né, foi se dissolvendo nos conceitos mais abrangentes de transtornos de humor, a depressão nos manuais de psiquiatria e nos discursos farmacológicos contemporâneos vem focando mais nos sintomas e menos na dimensão histórica e cultural daquilo que nós transformamos aqui numa palavra bonita chamada era. Em resumo, a melancolia na época atual é frequentemente interpretada como um mal-estar da civilização moderna e não tem sido comparada com outras civilizações, pelo menos até onde se sabe. Profundamente conectada às pressões da cultura do consumo, à cultura do desempenho, da individualidade exacerbada, a melancolia de nossa era é voltada às nossas vivências modernas. E talvez essa melancolia exista em função da nossa forma de levar a vida em nossa sociedade globalizada mundial. E um mal-estar diferenciado pode diferenciado por quê? As características dessa época não são similares às passadas, não temos comparação. Hoje a complexidade de nossa vida e de nossa sociedade são infinitamente maiores que as do passado. Então, vamos persistir em nossa pesquisa e perguntar quais autores estudam o tema em nossa época entre as mais diversas disciplinas sobre essa questão da melancolia. Olha, o tema melancolia e sua relação com a depressão e com o mal-estar é vastamente estudado na época atual por diversas disciplinas. A abordagem contemporânea costuma mesclar a psicanálise, a filosofia, a sociologia para entender como as estruturas sociais e culturais atuam, ou melhor, afetam a nossa psique de forma que a gente possa avaliar essa questão da melancolia. Vamos abaixo falar um pouquinho da psicanálise e da psicopatologia. Olha bem, desde Sigmund Freud, com seu texto clássico Luto e Melancolia, de 1917, que é uma das disciplinas centrais na psicanálise, esse estudo. Os autores contemporâneos usam essa base para entender as novas formas de sofrimento. A Maria Rita Kell, que é uma psicanalista brasileira, autora de O Tempo e o Cão, que, atualidade das depressões, depressão tem a ver com melancolia, do ano de 2009, nesta obra ela discute como a depressão e melancolia se manifestam no sujeito contemporâneo, marcado pela perda de referências sociais e pelo imperativo de ser feliz. Júlia Kristeva, psicanalista e linguista búlgara-francesa, autora de Sol Negro, Depressão e Melancolia, explora a dimensão simbólica e cultural da melancolia, ligando-a ao narcisismo e à dificuldade de nomear perda. O Joel Birman, que é um psicanalista e professor brasileiro com obras como O Sujeito na Contemporaneidade, Espaço, Dor e Desalento na Atualidade, de 2012 a publicação, ele analisa como as transformações sociais, o individualismo, a fragmentação produzem novas formas de sofrimento psíquico. Quer dizer, nós estamos falando mais ou menos do entorno dos nossos maneirismos da sociedade nesses últimos tempos. A Marie-Claude Lambotte, uma psicanalista francesa, autora de Estética da Melancolia, do ano de 2000, ela explora a estrutura e a lógica do discurso melancólico. Muito bem. Dentro da filosofia e da sociologia, campos onde a análise da melancolia o fazem como um sintoma de sociedade não individual, relacionado à crise de valores dessas sociedades e à organização da vida moderna, quer dizer, temas mais centrados dentro da filosofia e da sociologia, nós temos o Byung-Chul Han, que eu sempre menciono aqui, o filósofo sul-coreano radicado na Alemanha. Uma dessas obras, A Sociedade do Cansaço, que tem a ver com burnout, né, que o título em inglês fala do burnout, discutem o mal-estar contemporâneo. Ele se concentra na depressão como resultado da sociedade do desempenho e, portanto, do cansaço, o excesso daquela positividade, ou seja, a aceitação de toda e qualquer manobra que se faça de superação, se escravizando e explorando a si próprio, perseguindo um ideal inatingível. E a sua análise demonstra o esgotamento e a autoexploração que vem a dialogar diretamente com as causas contemporâneas desse sofrimento que nós estamos chamando aqui de melancolia. O Andrew Salomon, que é um escritor e ativista americano, autor de O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do ano de 2002, ele, embora focado na depressão, a sua obra monumental
é um estudo cultural, biológico e pessoal da tristeza profunda na era da moderna. O Christoph Lasch, que é um sociólogo e historiador americano, autor da Cultura do Narcisismo do ano de 1979, ele critica o individualismo e a superficialidade da sociedade moderna, um contexto frequentemente citado como pano de fundo para a exacerbação da melancolia, e você pode observar que, dentro da sociologia e da filosofia, todos os autores anteriores que eu citei, o Churran, o Salomon, o Christoph Lascher e agora o Richard Sennett vão falar. Sociólogo americano Sennett, ele discute as implicações da flexibilidade do capitalismo para a formação de um caráter em vida social, o que se relaciona com o sentimento de insegurança e perda de referências que alimenta o desalento. Mais uma vez, dentro das condições de nossa sociedade. Culturalmente na história, Darian Leader, que é um psicanalista e escritor britânico, autor da História da Melancolia, traça uma evolução do conceito desde a antiguidade, ajudando a diferenciar a melancolia clínica do sentimento cultural de tristeza e tédio, que são coisas diferentes e, portanto, são estudos de tônica diferente. Claro que se você tem uma sociedade de pessoas tristes e algumas depressivas e algumas profundamente melancólicas, você tem um lado clínico ao lado de um lado da sociedade. E essa sensação cultural de tristeza e tédio, que não é necessariamente algo patológico, podem existir ali dentro indivíduos com a patologia, porque sofrem com as condições da sociedade, pessoalmente mais do que seus pares. E isso aí é visto na história cultural. Está aqui Athanasios Cordas, que é um médico psiquiatra e professor brasileiro, coautor de A História da Melancolia, do ano de 1916, ele examina o percurso do conceito de melancolia e depressão ao longo da história da medicina e da sociedade ocidental. A melancolia na era atual tem relação com quais fatores de nossa sociedade? Considerando o mundo todo, podemos afirmar que este vazio existencial, o vazio existencial é um dos fatores decantados na literatura relacionados à melancolia. Ele não é o fator primordial central, nem se confunde com a melancolia. Mas, quando se fala de melancolia em termos estritamente social ou até psicanalítico, mais das vezes usa-se esse vazio existencial como sendo o vazio onde o melancólico se situa. Isso não é necessariamente uma verdade, mas esse vazio está no cerne de todas as sociedades, ocidentais, orientais ou no sul global. Isso é verdade? Então essa é a pergunta. Vejamos, a melancolia não é sempre assimilada com um vazio existencial, embora ela seja sempre seja uma das manifestações possíveis do quadro, especialmente na psicanálise, fala-se muito disso, mas o conceito de melancolia é um complexo que foi compreendido de diversas formas ao longo da história, pela filosofia, pela psicologia, na sociologia e atualmente na psiquiatria. A melancolia, então, contemporânea, frequentemente descrita como esse tal vazio existencial, hoje em dia faz muito essa associação. Melancolia contemporânea com o vazio da existência. Isso é verdade? Não vamos afirmar que é. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas, quando pensa em melancolia, fala desse vazio, que não é necessariamente verdadeiro. Então, esse tal vazio, esse tal mal-estar, essa melancolia está profundamente interligada a fatores estruturais da nossa sociedade globalizada. No contexto psicanalítico, a melancolia pode vivenciar um profundo empobrecimento do ego que sente esse vazio interno. E isso pode ser pessoal. Diferentemente da depressão, em que o mundo se esvazia, na melancolia é o próprio eu que se torna pobre e vazio, resultado de uma perda de objeto não reconhecida ou não elaborada. Em outras palavras, a sensação de vazio parece que é própria da melancolia, mas não a define necessariamente. No contexto filosófico, filósofos como Kierkegaard e Schelling viam a melancolia ligada à condição humana, à busca por perfeição e sentido em um mundo finito e imperfeito. A incapacidade de alcançar essa perfeição leva a um sentimento de impotência e melancolia, uma tristeza inerente à própria vida.
um dessignificado, uma apatia, uma anomia, uma ausência e, portanto, um vazio. Algo fluido, xoxo, cinzento, de barulhos ocos, como se fosse um sono pesado, letárgico. Essa seria a melancolia. Talvez diferente da depressão, mas essa melancolia ela pode ter perpassado por várias épocas e por várias sociedades. Eu fico imaginando sociedades que vivem no frio, o céu sempre escuro, púmbleo, aquela ausência de barulhos de vida, de pássaros, né, de animaizinhos. Quem vive num lugar desse tem uma tendência a ter uma forma melancólica, um local que sempre chove, né? Um local que fica meses escuro ou até à noite, que não é o caso das pessoas que vivem próximas aos polos. Bom, fatores da sociedade atual que contribuem para a melancolia. Vários estudos, psicanálise, sociologia, filosofia convergem para um conjunto de fatores centrais que estrutura a melancolia na era atual. Cultura do desempenho e excesso. Já estudado pelo Byung-Chul Han, já falei isso aqui 500 vezes, o indivíduo é cobrado a ser proativo, feliz e produtivo. Olha bem, ser proativo, feliz e produtivo incessantemente. A falha nesse imperativo leva à autocrítica destrutiva, que ele vai falhar, ele é um ser humano, ele não é máquina, e ele vai sentir uma insuficiência e uma culpa, sintomas centrais da melancolia, que não necessariamente te dá a sensação de vazio. Individualismo e narcisismo radical, o foco excessivo no eu, potencializado nas redes sociais, né, e na cultura do espetáculo, como diria Guy Debord, cria uma necessidade constante de validação externa, na comparação nas redes sociais, quando essa validação falha ou quando o indivíduo se sente incapaz de corresponder ao ideal narcísico imposto. A retração do investimento libidinal para o próprio eu gera o estado melancólico e o sentimento de falta de valor. Agora, aqui cabe uma coisa. As redes sociais estão diminuindo. As pessoas estão postando menos nas redes sociais. Será porque elas estão sempre se sentindo invalidadas, melancólicas? Será que a melancolia as fez se recolher? Ou será simplesmente que elas falam assim, eu não vou ficar melancólico, eu não quero ficar me comparando a ninguém, vou viver minha vida e pronto. Pode ser que seja uma resposta. Fragilidade das relações na modernidade chamada líquida. O Zygmunt Bauman, por exemplo, descreve essa modernidade líquida, onde laços sociais, afetivos e de trabalho são efêmeros e são voláteis. As coisas não dão cola. Você conhece uma pessoa hoje e, de repente, ela some. Essa fluidez gera um sentimento crônico de solitude, abandono, insegurança, dificultando a construção de referências sólidas, aumentando a angústia. Crise de sentido e de valores da nossa sociedade. A secularização, a queda das grandes narrativas, inclusive religiosas e ideológicas, que estão sendo relativizadas, algumas têm muita bobagem ali escrito. O indivíduo que tem algum tipo de cultura ou pensa um pouquinho, ele fala assim, isso aqui é uma bobagem. Aí ele perde a ligação com aquilo que seria uma coisa mais eterna, que se falou lá atrás do absoluto, né? Da sensação de que você tem um chão, um sentido para a vida. Os valores de hoje não refletem isso. Alguns procuram isso na religião, as religiões estão muito esquisitas, levando o indivíduo mais ao ateísmo do que às crenças de uma espiritualidade. As ideologias estão se radicalizando para dizer eles contra nós, o que talvez não seja razoável para algumas pessoas que gostam das outras e querem que todas se soergam e convivam. A substituição desses valores mais transcendentais pela lógica do consumo, ou seja, eu existo para consumir, eu fico feliz se eu consumo mais, deixa um vazio noogênico. O noogênico é a falta de sentido, que é um termo criado por Viktor Frankl, que é o homem que passou lá pelo Holocausto, né, e que sobreviveu. O consumismo se torna um paliativo para o desejo e para a frustração, e não preenche o tal vazio existencial subjacente, ou não preenche esse vazio, essa falta do absoluto, essa falta da transcendência. Excesso de informação e aceleração. Essa velocidade, que inclusive nós já falamos em um vídeo passado, podcast passado,
A velocidade da vida urbana e o excesso de informação midiática, que é a intoxicação de informação, juntando as palavras da infofixação, ou seja, toxicidade da informação, dificulta o silêncio, que faz com que nós organizemos nossas ideias, onde nós aprofundamos a contemplação, onde nós pensamos e meditamos. Isso impede uma elaboração psíquica necessária para lidar com perdas e traumas, forçando o indivíduo a se afastar de sua voz interior e expandir em um vazio abstrato. Ou seja, a sociedade fica pululando muito, você não tem tempo, um tempo existencial. Então, esse vazio existencial na perspectiva global. Vamos usar esse vazio aí, que, no sentido de querer falar como se ele fosse a própria melancolia. Sociedades ocidentais. O vazio existencial predominante ele é central, sendo um sintoma direto do sistema capitalista avançado, da cultura do desempenho e do individualismo radical, como já foi descrito em N coisas que falamos até agora. Esse mal-estar é a falta de algo, em meio aos excessos. No sul global, as sociedades não ocidentais e no sul global, embora o sofrimento e a dor da existência sejam universais, as pessoas poderiam estar ali sentindo esse vazio, raciocinando, parará e tal, o tipo de vazio, o tipo de falta e as causas que levam a essa melancolia tendem a ser diferentes ou mais complexas no sul global e em certas sociedades orientais, muitas vezes sobreposta a questões de injustiça estrutural e trauma histórico. Por exemplo, vazio versus luta e trauma. Muitos intelectuais do sul global argumentam que o sofrimento aqui no sul global está menos ligado ao vazio existencial, porque as pessoas sequer têm tempo de pensar nisso, daquele indivíduo burguês que a psicanalista Maria Rita Kell chama de depressão do indivíduo de alto desempenho. Ele está mais ligado à dor do trauma histórico, dos povos que foram colonizados, dos povos que sofrem racismo, dos povos que passaram por genocídios em suas aldeias, em suas cidades e em suas regiões, e as injustiças sistêmicas, crises climáticas que acontecem aqui por causa do trabalho que se faz em outros locais onde muitos ganhos, neoextrativismo, ou seja, aquela retirada de coisas importantes, a modificação do meio ambiental, a percepção de que os rios não servem mais para pesca por causa de ações externas que ligadas ao meio ambiente. Essa sensação de injustiça sistêmica, ela te leva a uma tristeza muito maior do que o tal vazio existencial. A questão da violência, quando você sobrevive perto de sociedades onde você tem banditismo ou tem guerras, nesse contexto, o que existe aqui não é um vazio, é um excesso de realidade traumática e perdas concretas, perda de território, perda de modos de vida, perda de status e de esperança política. A melancolia política, autores como Enzo Traverso, com o conceito de melancolia de esquerda, discutem a melancolia como uma resposta às derrotas históricas de projetos emancipatórios que as sociedades não conseguem chegar, ou quando conseguem se emancipar e deixarem de ser colônias, já estão destruídos e não tem como se reconstruir. E a dor pela perda das utopias políticas imaginadas lá atrás, que ficam cada vez mais distantes, e a permanência das estruturas de opressão, isso não tem nada a ver de vazio. A melancolia com luto coletivo, enquanto a melancolia no Ocidente pode ser um problema narcísico de um sujeito que não consegue amar a si mesmo após uma perda, no sul global e algumas sociedades do Oriente, muitas vezes é um luto coletivo e não elaborado pela destruição cultural, pela destruição das sociedades, do próprio ambiente, conforme já falei. O sofrimento estaria no fato de que estaria plugado ao mundo como ele era conhecido e que está morrendo ou foi morto, foi completamente modificado quando uma sociedade de outro local entra aqui dentro e modifica completamente a cultura, desvaloriza as nossas crenças, né? Passa por cima dos nossos ideais, mata as nossas utopias, traz uma cultura que não tem nada a ver com a nossa, se impõe com a nossa, como o caso de comunidades indígenas que perdem seus rios, perdem a conexão com seus ancestrais, os seus objetos, as suas árvores, seus pastos, o seu conhecimento, a sua forma de viver de coletividade, a forma de plantar, a forma de colher, tratar seus animais. Quando tudo isso é devastado, vira um campo
minado para eles e são deslocados dali e subvencionados pelos estados como se fossem povos que não tivessem capacidade de se autoconduzir no meio ambiente. Conclusão: não se pode afirmar que a melancolia, o vazio existencial, na acepção da falta de um sentido ou de um hiperindividualismo esteja no cerne de todas as sociedades de forma homogênea. Se existe uma melancolia desta era, ela tem múltiplas faces. O sofrimento é universal, mas a sua forma e causa predominante variam. Então, enquanto o Ocidente luta contra um vazio de sentido em meio a uma abundância material e de performance, o Sul global ou as sociedades mais pobres de outras regiões que já foram colonizadas ou regiões em conflito lutam contra a dor do excesso de violência, excesso de injustiça, a perda material e simbólica imposta por estruturas de poderes globais, a perda de pessoas, a morte de lideranças, de crianças, a genocídios. Esta bem demonstra que as agruras de setores da sociedade, suas tristezas e seus vazios de existência, têm motivações e cernes diferentes dentro das mesmas sociedades desse mesmo mundo globalizado, que dirá em sociedades distantes e com origens diferentes em suas histórias. Persistindo em nossa pesquisa, quais seriam os autores e disciplinas atuais que discutem esse tema contraditório, que nós já provamos aqui que ele é contraditório? O que alegam sobre melancolia, ou até sobre sua ausência, ou interpretam quanto a ser um sintoma de sociedades diversas e díspares no mesmo mundo? O tema melancolia na contemporaneidade é intensamente debatido e contraditório, e o contraditório é levado principalmente por autores que questionam a sua patologização. Você vai chegar numa sociedade que foi subjugada, que vive sob genocídio, e vai pensar em remédio, ou você vai pensar em dar uma estabilidade de vida para essas pessoas? As principais disciplinas e autores discutem esse tema. O Byung-Chul Han critica a sociedade do desempenho. Ele interpreta a melancolia como o cansaço de uma sociedade, um cansaço existencial. O Bauman, ele fala da modernidade líquida e ele alega o custo da liberdade líquida e a sensação de insegurança. O Vladimir Saflatler, na filosofia, ele faz uma crítica à medicalização do luto e ele fala de um sintoma de melancolia / depressão como resposta política e ética à injunção neoliberal de ser feliz e produtivo, mais ou menos no caminho de Bauman e de Byung-Chul Han. Ele ainda fala de uma sociedade estabelecida, hiperprodutiva e cansada. O Gilles Lipovetsky, ele fala do hiperconsumo e felicidade paradoxal, ou seja, o vazio existencial seria o paradoxo da felicidade. Quanto mais a sociedade promete felicidade, mais ela sente a sua ausência, né? E a alegação principal do Lipovetsky é a hiperescolha. Você tem um menu muito grande de coisas para escolher, disponibilização de prazer, mas o indivíduo se sente insatisfeito e incompleto. Isso aí seria a sociedade mais ligada às hiperrealizações. Uma sociologia crítica e filosófica, banalização da performance. Nós ainda não chegamos nas sociedades do Sul, as sociedades empobrecidas. Na psicanálise, a crítica cultural, a Kell, ela diferencia depressão de melancolia e ela interpreta isso aí como uma patologia do indivíduo de alto desempenho, mais ou menos na mesma ideia lá do Han. O Joel Biermann, na história do sofrimento e a medicalização, ele fala do sofrimento melancólico depressivo que está ligado a desamparo da subjetividade na cultura atual. E alega que a depressão é a nova figura do sofrimento na modernidade, marcada pela destituição dos valores, pela perda da capacidade de simbolizar o luto, e o luto seria proibido e medicalizado. Esses aqui ainda estão falando de sociedades mais estabelecidas, não estão falando de sociedades de grandes perdas. Agora, crítica de medicalização e antipsiquiatria. O Michel Foucault, na filosofia / história, a alegação principal dele é a história da loucura biopolítica. O diagnóstico e a medicalização são formas de poder e controle social. A melancolia transformada em depressão clínica é um sintoma de normalização. Você patologiza e medica porque você quer normalizar o indivíduo para se adequar à sociedade que você espera que aconteça. É a tentativa da sociedade de silenciar a dor e a revolta
que não se encaixe na lógica da saúde e da produtividade. Por exemplo, uma pessoa que vive bem na nossa sociedade e que viaja para um país onde esteja acontecendo múltiplas mortes e perdas e doenças, se você voltar à sociedade e ver que aquilo ali não tem sentido, que o que excede na nossa sociedade falta na outra, você imediatamente vai ser normalizado. Você não tem que se ocupar disso, você não tem que ficar triste disso, isso faz parte da vida, né? É como ele diz para você, é como se um médico o tempo todo ficasse chorando a morte de um paciente que é terminal e que vai morrer não por culpa dele. Claro, mas acontece que essa culpa das sociedades, aquelas que uma sofre em detrimento de outras, porque outras possuem o poder, embora nem saibam disso, isso aí é uma questão social sim que as pessoas podem se ocupar, né? E nós não temos que permanecer nesse tipo de loucura e nessas separatividades, imaginando que alguém que está morrendo lá no Oriente Médio não tem nada a ver com o meu bem-estar que eu vivo aqui. Eu acho que a sociedade é global, sim. O Thomas Sars, que é um psiquiatra, ele fala no mito da doença mental, alega que a doença mental, em particular a depressão, é uma metáfora para o sofrimento ou problemas de convívio social e não uma doença cerebral no sentido estrito. Obviamente que ele tem razão. A depressão e a melancolia é uma interpretação sintomática de problemas de vida, de escolhas morais ou de conflitos pessoais. A nomeação de doença serve para desresponsabilizar o indivíduo e justificar a intervenção médica, mais uma vez com a ideia de normalizá-lo, a normopatia aí trabalhando. E o David Healy, que é um psiquiatra também, que fala da indústria farmacêutica e a criação das doenças. Ele fala da ampla incidência da depressão, um artefato da cultura diagnóstica e da promoção de medicamentos, onde as variações normais de humor e tristeza são logo classificadas e reclassificadas como patologia e deita e rola aí a quantidade de remédio. Em resumo, o contraditório, então, não nega o sofrimento, ele apenas ressignifica. Alega que a melancolia, a depressão contemporânea é primariamente um sintoma social da performance, da fragilidade de laços e dos traumas históricos, que está sendo interpretado e medicalizado como uma doença individual, disfunção neuroquímica, impedindo uma compreensão mais profunda e uma resposta ética e política ao mal-estar da época. O mal-estar da época não está associado somente a nosso produtivismo, somente aquilo tudo que nós temos e que não preenche nosso vazio, não preenche nosso absoluto, não cria nossa transcendência, mas também as misérias visíveis que a nossa sociedade hoje globalizada vê, onde em um lado você tem opulência e do outro lado você tem simplesmente a morte, como se aqueles indivíduos ali fossem insetos, animais ou peçonhas. Eu acho que isso tudo compõe uma visão de época, porque nós somos uma sociedade globalizada, onde nós vemos as coisas boas e ruins que acontecem no mundo afora. Quando você está muito impressionado com a miséria que acontece no outro lado do mundo, alguém pode dizer que você deveria relevar aquilo, cada coisa, não ande com o mundo na cabeça, toma um remedinho e segue em diante, que é o que parece que as conduções políticas mundo afora requerem de nós. Bom, então, nós vamos terminar aqui essa fala sobre a melancolia e dizer o seguinte: não sei se a melancolia é um mal de nossa época ou se a tristeza é um mal da nossa época. Eu sei que existe um mal de nossa época, que é estar num mundo globalizado e não estar pensando no significado de todas as ações que nós, seres humanos, tomamos segundo nossas lideranças, segundo as nossas medicinas, as nossas filosofias. Nós teríamos que pensar em organizar o mundo de uma maneira um pouco mais... isso aí é muito bonito de falar, é difícil de fazer, né? Mas um pouco mais ética com relação a todas as sociedades. Eu acho que nós temos que ser um pouco mais minimalistas, nós temos que produzir menos, nós temos que arrancar menos coisas da terra, nós temos que poluir menos o ambiente, nós temos que tratar melhor as outras pessoas, nós temos que mudar esse status de uma sociedade opulenta e outra sociedade pobre, onde você vê que sobra comida e existe fome. Existem pelo menos 8 milhões de pessoas no mundo com fome e existe comida, quase que o dobro de comida para 8 bilhões de habitantes. Então não poderia haver nenhum tipo de fome, nenhum tipo de necessidade. Muito bem. E talvez isso aí seja um motivo pelo qual a gente
vive num estado melancólico patológico. Existe isso mesmo? Eu acho que o convite é a reflexão. Se existe a tal melancolia, se a nossa época é uma era melancólica, eu confesso para você que nós não respondemos essa pergunta. Eu acho que a pergunta que nós não fizemos e que fica respondida é que a nossa sociedade é uma sociedade realmente de disparidades e de panoramas muito diferentes de um lado a outro. Talvez seja a hora da gente fazer... Nós somos muito centrados aqui, seguindo, nós no Sul Global, o próprio Ocidente, muito centrado nos valores do Ocidente. A gente não está olhando lá o Oriente, onde eles estão. Alguns são muito felizes, mas porque estão consumindo, porque essa era da miséria, porque de uma outra forma de viver, talvez eles estejam caminhando para bater lá na frente nas mesmas coisas que nós estamos pensando aqui agora. A gente tem que transcender um pouco. Preciso desistir da personalidade dos seres humanos alguma coisa de valor. É Deus, é religião, é respeito, eu não sei dizer o que é. Nós não respondemos essa pergunta. Se você quiser deixar aí seu comentário, se você achar que nós poderíamos ter levado a coisa para o outro lado, se você achar que tem uma resposta, deixa para nós. A gente vai comentar e vai ficar agradecido pela sua participação. Muito obrigado por você ter nos aturado até agora. Deixe seu comentário, deixe seu like, assine o nosso canal, compartilha e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.